Olha, gente, os candidatos republicano e democrata à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden, se enfrentaram ontem no último debate antes da eleição presidencial americana, né? O repórter Afonso Marangoni conta pra gente como é que foi a peleja. Donald Trump e Joe Biden voltaram a trocar acusações no segundo e último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. O encontro em Nashville, no Tennessee, foi ainda mais decisivo porque ocorreu a menos de 2 semanas do pleito, que será em 3 de novembro. Antes mesmo do confronto começar, os dois se atacaram pelas redes sociais. Trump garantiu que o oponente quer aumentar o número de juízes na Suprema Corte, já Biden acusou o republicano de usar o poder em benefício próprio. Ao contrário do primeiro debate, eles estavam mais contidos e as interrupções foram menos frequentes. 6 temas definidos previamente nortearam as discussões: combate à Covid-19, famílias norte-americanas, questão racial, mudanças climáticas, segurança nacional e liderança. Joe Biden acusou Trump de omitir informações sobre a pandemia e disse que qualquer responsável por tantas mortes não pode continuar governando os Estados Unidos. Em reação, o republicano afirmou que todas as medidas foram tomadas e que Biden quer criticá-lo, mas quando era vice de Obama, não conseguiu lidar bem com a gripe suína. O democrata defendeu a reabertura segura e Trump disse que em estados onde se optou pelo fechamento, como Nova York, a situação da pandemia também não é boa. O presidente norte-americano declarou que o oponente recebeu dinheiro da Rússia, da Ucrânia e da China. Ele voltou a dizer que Joe Biden usou sua influência quando era vice para beneficiar o filho Hunter Biden na Ucrânia. O democrata rebateu, dizendo que Trump tentou subornar o governo ucraniano para dizer algo negativo sobre ele. O ex-vice de Obama também acusou o republicano de ter conta secreta na China. Ele defendeu que o oponente precisa divulgar seu imposto de renda e disse que ele pagou 50 vezes mais impostos no país asiático do que nos Estados Unidos. O republicano afirmou que esta conta foi encerrada em 2015, antes mesmo de se lançar candidato à presidência. Na avaliação do professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, o republicano soube explorar bem as dúvidas que envolvem o filho de Biden, ao contrário do adversário. Mas o Joe Biden não soube explorar bem as questões mais polêmicas, mais desafiadoras mesmo para o Donald Trump. Ele não soube explorar a questão do imposto de renda, até tentou, mas ele não sabe dar uma abordagem crítica a isso. A comentarista da Jovem Pan, Ana Paula Henkel, diz que antes as pesquisas apontavam grande vantagem para Biden e agora estão se ajustando. Quando essa pesquisa ela é quebrada em assuntos, quando chega no assunto economia, aí o Trump dá um salto na frente de Joe Biden, aí ele passa 2 dígitos na frente dele em quem o americano acredita mais para a retomada da economia. André Marinho, apresentador do Casa Branca 2020, que é a cobertura especial da Jovem Pan das eleições nos Estados Unidos, entende que Trump soube explorar a questão dos fechamentos na pandemia. Você viu ali o Trump sendo capaz de sublinhar a visão dele de que o lockdown, especialmente em estados democratas, estão perdurando e se alastrando por muito tempo, e com isso causando prejuízos econômicos substanciais que o americano médio está sentindo. Durante a cobertura do debate na Jovem Pan, o economista, empresário e jornalista Paulo Figueiredo disse que Trump explorou o tempo em que Biden era vice-presidente. Essa questão de colocar o Joe Biden como um político que está há 47 anos no poder e nunca fez nada, tudo que o Joe Biden dizia que ele ia fazer, o Donald Trump falava, então por que você não fez? Você está há 47 anos, você foi 8 anos vice-presidente. Ele usou isso repetidamente em quase todas as propostas do Joe Biden, e isso é muito efetivo. Temas como imigração e mudanças climáticas também foram tratados. O Brasil não foi citado desta vez por nenhum candidato. Neste ano, o número de cidadãos que já votaram antecipadamente é recorde. Segundo a imprensa norte-americana, mais de 45 milhões de cédulas já foram enviadas. Joel, vou começar por você, a sua análise do debate de ontem. Olha, primeiro ponto, Paulo, ocorreu um debate diferentemente do anterior, em que o Trump ficou interrompendo e falando e brigando até com o moderador e não teve debate nenhum. Dessa vez tivemos.
o debate quebrado aí nos diferentes pontos. Eu achei que ambos os candidatos perderam tempo demais tentando colar no outro alguma acusação de corrupção ou coisa assim. O Trump com o filho do Joe Biden e supostas transações, mas que o comitê do Senado já disse que não tem nada, enfim, no próprio julgamento do impeachment do Trump também não viram problema nas relações do filho, né, do Hunter Biden com a Ucrânia, então isso respingar no pai me parece meio distante. E o Biden também com a situação dos impostos do Trump, que sim, ele tem uma conta aparentemente na China, pagou impostos na China, tem algumas coisas ali na fronteira, numa zona cinzenta de legalidade, mas também nada muito claro que você consiga colar nele e dizer que ele é um criminoso, sabe? Então eu acho que os dois perderam um pouco de tempo nisso. Eu acho que quando foram tratar de temas, no tema da saúde, por exemplo, o Biden, na minha visão, levou a melhor, ele foi superior, ele disse, olha, a saúde é um direito, na minha visão, aqui para os Estados Unidos. É algo que todo americano devia ter acesso a planos de saúde ou a tratamentos dentro do seu orçamento. Devia ser algo para todos e ele quer expandir isso, coisa que o Trump vem tentando, desde que se elegeu, desmontar e não apresenta um plano alternativo, né? Então, nessa área, assim como na imigração também, o Biden conseguiu dar muitos exemplos. O Trump tentou, ele, né? Disse, você foi vice-presidente, 8 anos, o que vocês fizeram com relação à imigração? E o Biden citou ali umas 3 medidas que eles tinham tomado de fato, eles começaram o processo, mas ele quer levar além, ao invés de fazer como o Trump, que retrocedeu, né? O Trump é um presidente que retrocedeu muitas medidas aí do Estado americano. Com relação à economia, eu diria que, olha, o Biden, ele tem uma visão global positiva para a economia que ele soube passar ali, mas numa questão central, que é o do fracking, né? Esse petróleo, gás de xisto, esse tipo de exploração de petróleo lá nos Estados Unidos, ele se confundiu um pouco, ele disse que nunca tinha sido contra, mas agora ele quer acabar com isso em alguns anos, ficou um pouco no meio do caminho ali, achei que foi um ponto que o Trump conseguiu fazer em cima dele. No final das contas, eu daria, num saldo geral, mais ou menos um empate. Na minha visão, o Biden foi um pouco superior aí nas propostas, mas talvez retoricamente os dois tenham se anulado e não tenha saído um vencedor muito claro desse debate. E para você, Adriles, a sua análise? Joel disse que empate é porque foi eventualmente um massacre do Donald Trump, né? Não tudo foi bem. nada. Você eu assistiu, acho que Adriles? ambos. Eu assisti. Ambos Adriles, são então não vem com medianos. essa. Então tá, deixa eu fazer minha relativização. Ambos são medianos para fraco no debate. Um tá à beira da senilidade, que é o Joe Biden, que confunde números, confunde conceitos e faz algum tipo de demagogia. E o Trump parece um canastrão. Só que a canastrice do Trump, de um certo viking sueco e corajoso, né? Foi coroado por uma certa humildade. É a primeira vez que eu vejo o Trump sendo humilde. Quando o Biden chega... Sueco viking. Ele parece um sueco viking. que você tem com a Suécia, hein? Eu amo a Suécia. Adriles, o que é um viking sueco? O que é um viking sueco? Todo viking, meu caro Ignaro, é um nórdico. Eles são altos, loiros, potentes, musculosos. Não, viking eu sei, mas por que um sueco? Porque é um viking os vikings vêm do norte da Europa, entendeu? E aí o Trump parece um viking sueco. Só que ele é coroado por uma coisa que ele nunca demonstrou: humildade. A humildade de dizer o seguinte: quando o Biden faz algum tipo de ilação ou crítica aceba para você responsável por 220 mil mortes, pelo amor de Deus, né, meninão? Aí nem o genocida do Bolsonaro foi acusado de maneira tão peremptória assim pelos seus inimigos. Aí o Trump fala: olha, desde o início ninguém sabia exatamente o que fazer. E o que eu fiz, e ele disse que fez, foi equipar os hospitais, dar EPCs, dar equipamentos, dar verba bilionária para os estados e municípios. Foi o que ele poderia ter feito. E alertar sobre os riscos inerentes ao isolacionismo. Ele fala de maneira clara: Nova York está uma cidade deserta, que era uma cidade pujante. Tem restaurantes, bares, comércios fechando. Ou seja, e o Biden finge que não vê exatamente isso. Que o isolacionismo foi uma doença pior do que o coronavírus em si. E o Trump fala em abrir com responsabilidade, né? Em reabrir a economia com responsabilidade. Nesse sentido, com essa humildade, com essa crítica aceba, ele deu um banho total. Diz que nessa comparação entre as... Calma, Joelzinho. Nessa comparação entre as mútuas acusações de corrupção... É muito simples tecer a comparação. A questão do imposto de renda do Trump, que ele recebeu, que ele tem conta bancária na chinesa, são simples ilações. Mas existe uma coisa muito concreta, ô Joel, que é inarredável. O Biden teve um filho que era um loser,
viciado em drogas, expulso do exército e que de repente vira diretor de companhias na Ucrânia, riquíssimas. E aí tem um vídeo dele falando, olha, para as autoridades ucranianas, a gente vai suspender a ajuda se você não suspender esses promotores que estão implicando meu filho. Ou seja, existe uma coisa que é a crítica subjetiva e a crítica objetiva. Por fim, só para falar da questão da imigração, o preconceito do Biden é absolutamente acachapante. Quando o Trump fala que mexicanos, por exemplo, estão trazendo muitos traficantes, criminosos, estupradores, ele não está dizendo que todo o México é uma raça inferior. E foi isso que o Biden depreendeu. Ora, essa questão racial é muito simples perceber que esse ressentimento, que esses antifas, Black Lives Matter, que derrubam status, depredam instituições, o Biden tem no seu bojo, na sua campanha, uma vice-presidente que nem negra é, ele diz que é negra. Ou seja, toda a questão estética, tudo bem, pode ter sido um empate, mas a questão teórica, objetiva, em relação à verdade, o Trump deu um banho. O Biden é um populista. Adriles, vamos lá. Um cara de bom moço velhinho. Adriles, o Viking sueco, Adriles. humilde, ganhou de disparado. Ok, peraí, Joel, peraí, só um minuto. Deixa eu só pedir um favor aqui para nossa audiência, principalmente os nossos tuiteiros que estão acompanhando e participando através da Cuecolândia. Eu não uso cueca. Eu queria pedir um favor. Por favor, ache uma imagem de um viking sueco para que a Paulinha possa exibir no final do programa. De cueca, porque a gente conhece. E de Trump. cueca, com certeza. Trump, Ô, Jodriles, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Nós temos duas pautas importantes ainda nesse bloco. Se vocês falarem mais do que 30 segundos cada um, eu vou pedir pra nossa mesa de som simplesmente cortar o microfone. Joel Pinheiro da Fonseca, por favor. Primeiro, eu não sei se o Adriles assistiu com atenção o debate. No ponto da imigração, não era essa questão de racismo. Era o seguinte, tem gente que foi criancinha para os Estados Unidos, nem conhece outro país, e o Trump quer deportar. O Biden não. É uma política meramente de compaixão básica com pessoas que são, na prática, cidadãos. Segundo, teve uma fake news que esse debate enterrou definitivamente. Nem o Adriles está conseguindo manter ela mais. A de que o Biden estaria senil, com Alzheimer e tudo. Isso acabou nesse debate de uma maneira tão total, porque o Biden dava muito mais dados, dava muito mais no ponto do que o Trump, que dá aquele discurso meio vago dele sempre. Então, essa fake news, felizmente, esse debate conseguiu enterrar. Adriles, 30 segundos. A senilidade do Biden não é lógica racional, ela é moral. Ele confunde conceitos, ele atribui racismo onde não existe, ele cria a possibilidade de infligir uma pecha de homicida, de genocida a um homem que tentou ajudar o país. Ele cria uma deturpação econômica, sendo que o Trump colocou quase pleno emprego e foi ceifado pela pandemia. A senilidade do Biden é sobretudo moral. No resto, ele deve ter uma colinha na mão lá, que ele decora as respostas devidamente bem ensaiadas no Partido Democrata. Ok.